Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. Pessoal, hoje nós falaremos sobre o nosso querido candidato Molusco, candidato Lula, que infelizmente, depois de uma manobra jurídica, é candidato à presidência da República no corrente ano aí de 2022. E o título do texto já fala por si, né? Hoje nós responderemos a pergunta se Lula é um democrata. Mas nós fugiremos um pouco hoje daquela linha de raciocínio, daquela linha de argumentação de que o Lula não é um democrata porque ele apoia ditaduras. Não. Apesar de esse ser um forte traço de que ele não é um democrata, né? Que ele apoia ditaduras como a ditadura da Venezuela, que foi instaurada pelo Hugo Chávez e hoje é comandada pelo Nicolás Maduro, ditadura cubana, né, da família Castro, que está lá desde que o mundo é mundo, a ditadura da Nicarágua, né, com Ortega, a partir da Revolução Sandinista, e entre outras ditaduras e regimes ditatoriais no mundo. E entre outras falas dele também, né, como regulação da mídia, regulação das redes sociais e por aí vai. Ou seja, liberdade não é e nunca foi muito o foco, a intenção e o programa do Lula. Mas antes, para responder à palavra se o Lula é ou não um democrata, nós precisamos rapidamente conceituar o que é democracia. E eu estou aqui com a colinha na mão, com o dicionário de política do Norberto Bobbio, que tem lá os seus defeitos, mas também tem muitas qualidades. Bom, antes de mais nada, é bom dizer que nós temos hoje três concepções do que é democracia. Nós temos a concepção clássica do que é democracia, né, que é a concepção grega de democracia, que segundo o Norberto Bobbio é a democracia como um governo do povo, no qual todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania. Então, democracia é uma palavra de origem grega, que é a junção da palavra demo, que significa povo, e kratos, ou cracia, que significa regime. Então, a democracia é o regime do povo, é o regime o qual o povo pode ser eleito e elege. A democracia é aquele regime no qual, né, alguém do povo é eleito pelo povo para governar para o povo. Então essa é a concepção clássica de democracia que nós temos. Nós temos uma outra concepção também, que é a teoria medieval, mas ela eu não vou nem falar muito não, porque a definição aqui do Norberto Bobbio ela é muito passageira e precisaria talvez de um vídeo inteiro para poder explicar qual é a concepção medieval de democracia, né? Inclusive uma concepção romana também. Mas ela aqui para nós não é importante e dentro, inclusive, dos próprios ciclos acadêmicos, ela nem é tão levada a sério assim. E por fim, porém não menos importante, nós temos a teoria moderna, conhecida como a teoria de Maquiavel, segundo Norberto Bobbio, e que, segundo Norberto Bobbio, a teoria do Maquiavel, né, que nasceu com o Estado moderno, que também nasceu com Maquiavel, digamos assim, né, na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de governo são essencialmente duas: a monarquia e a república. E a antiga democracia, ou seja, a democracia na teoria clássica, nada mais é do que uma forma de república. Eu não sei se eu concordo tanto assim com isso, mas nós vamos discutir isso aqui. Então veja bem, eu acho que a democracia ela é mais uma junção da teoria clássica com a teoria moderna. Não se pode esquecer da teoria clássica, que é onde surgiu a democracia, tá? Mas devemos ter um olhar para a atualidade e o que é encarado como democracia hoje. A democracia, pessoal, ela é o regime do povo, como eu já disse, e é aquele regime no qual alguém pode votar e pode ser eleito. É alguém do povo, eleito pelo povo para governar para o povo. Isso é democracia, ok? Quando nós trazemos, então, para o dia de hoje, sobretudo nas democracias inseridas dentro de uma república, eu discordo um pouco desse negócio de que
democracia é um tipo de república, porque a república pode ser aristocrática, além de ser democrática, né? Eu acho isso um erro muito grande, porque a república, ela é uma instituição, ela é uma forma de governo, uma forma de Estado. Então, aí a república ela é um total contraponto à monarquia, porque na monarquia o Estado é do monarca, ele é o dono do Estado, correto? Tudo bem, aí nós vamos entrar em outras discussões, a monarquia constitucional, parlamentarista e por aí vai, mas enfim, nenhuma monarquia, pelo menos a monarquia clássica, o monarca é o dono do Estado. Na república, né, a república tem uma origem romana, a palavra, que significa res pública, né? Res é coisa pública de todos, então a república é aquela forma de governo, é aquele regime de governo no qual o Estado é de todos, é do povo. Em uma república democrática, nós temos a teoria da tripartição de poderes. Todo mundo conhece ela, né? Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, por exemplo, também, nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O legislativo fica por conta de fazer leis, o executivo de executar essas leis e o judiciário de julgar essas leis, correto? Isso em uma república. Segundo nos ensina o grande professor e constitucionalista Ives Gandra Martins, ele tem uma posição extremamente interessante, porque ainda que os poderes da república sejam independentes e harmônicos entre si, o professor Ives Gandra ele consegue escalonar a importância dos poderes, no qual o poder legislativo é mais importante, depois vem o executivo e depois vem o judiciário, porque o poder legislativo ele é eleito pelo povo, por todos do povo. Então ele tem representante de todos os segmentos. Então tem o pessoal LGBT, tem o pessoal negro, tem o pessoal conservador, tem o pessoal liberal, tem o pessoal progressista, tem o militar, tem o comunista, tem o socialista, tem o capitalista, tem representantes ali de todo mundo. Você tem o executivo, que ele não é votado por todos, mas ele é eleito pela maioria. Não é eleito por todos, mas é eleito pela maioria. E por último vem o poder judiciário, que não é eleito. Por isso ele é o último poder da república em importância. Então, quando se fala em democracia, a casa ou o poder da república mais democrático é o poder legislativo, porque lá estão os representantes do povo, correto? Por que eu dei todo esse rolê, dei toda essa introdução, falei pra caramba para poder falar do Lula e afirmar que o Lula não é um democrata? Justamente porque o Lula comprou o poder legislativo e o nome disso foi mensalão. Então, o que era o mensalão? A grosso modo, era um esquema corrupto de compra de votos, no qual o PT comprava votos de parlamentares para que esses parlamentares votassem de acordo com a agenda do PT, de acordo com os projetos de lei que o PT propunha. Então veja bem, se está na Constituição que todo poder emana do povo e esse poder é exercido por meio de seus representantes eleitos diretamente ou indiretamente, e nós elegemos os nossos representantes diretamente, porque nós vamos lá na urna e votamos nos nossos representantes, né? Então eles são eleitos diretamente, e esse poder é um poder democrático, porque nós estamos atribuindo a outra pessoa, nós estamos dando um poder para que outra pessoa fale por nós, né, junto ao Congresso Nacional. Quando chega um chefe do Poder Executivo e compra esses indivíduos que foram eleitos para o Poder Legislativo, essa é uma medida extremamente antidemocrática. Porque eu elegi aquele candidato, eu votei naquele candidato para que ele vote nas pautas que eu acredito. Quando chega um terceiro nessa relação, que eu não votei para o Poder Executivo, e simplesmente compra o poder desse parlamentar que eu votei, para que o parlamentar não vote de acordo com o que ele prometeu, mas vote de acordo com o voto comprado, isso é um ato antidemocrático, correto?
E não é antidemocrático porque é corrupção. Não, gente, não estou falando disso. Só estou falando que um esquema corrupto, chefiado pelo Lula, foi descoberto, que é o mensalão. E o mensalão era a compra de voto dos parlamentares. Então, quando o poder executivo influencia no poder legislativo para comprar votos, para ser subserviente a ele, ou seja, o poder legislativo subserviente ao poder executivo, isso é uma medida antidemocrática. Medida democrática seria o quê? Propor uma lei, propor uma emenda à Constituição e deixar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votarem da maneira que eles acham que devem votar, de acordo com o livre convencimento deles. Mas não foi isso que aconteceu. Né? O que aconteceu foi compra de votos. Então, quando você tem esse esquema de compra de votos, é um ato antidemocrático. Então, Lula não é um democrata. O Lula, para exercer um projeto pessoal e partidário de poder, comprou votos. Agora, aqui também nós não vamos passar pano para os nossos nobres deputados e senadores que venderam seus votos, que venderam ali a sua alma para o diabo, correto? Eles também são tão errados quanto aquele que comprou, ou aqueles que compraram, né? Não sei. Mas enfim, então, ficar com essa conversinha fiada, com essa baboseira, com esse lero-lero de que Lula é um democrata porque ele não é, entre aspas, um ditador, isso é uma falácia. Ditadura, tirania é uma outra situação, tá? E outra coisa, tá? Que eu espero que vocês entendam muito bem. Ditadura e tirania não se faz apenas com tanque de guerra, tá? Tanque de guerra na rua, policial descendo a borracha em todo mundo, é o último estágio da tirania, é o último estágio de uma ditadura. Tá? Nenhum ditador chegou ao poder falando que ia colocar tanque de guerra na rua e sentando a borracha em todo mundo. Nem Hitler fez isso. Tá? Então é preciso tomar cuidado para a gente poder ver para onde nós estamos indo. Tá? Regulação da mídia, regulação de rede social e tudo mais. Então, só esses argumentos por si de regulação da mídia, regulação das redes sociais, esse argumento por si já mostra que o Lula não é um democrata. Quando nós vamos e pegamos aquele que é o segundo maior esquema de corrupção da história do Brasil, porque perde para o Petrolão, né, que veio logo depois do Mensalão, então só de citar o Mensalão, nós já vemos que o Lula não é um democrata porque ele compra votos, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço todos aí as visualizações e a audiência. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreva no canal. Se você não gostou, deixa um dislike. Ele é bem-vindo também pra gente poder tentar melhorar. Deixe as suas considerações aí também nos comentários para que nós possamos aqui no canal melhorar cada vez mais. Eu digo nós porque somos eu e um amigo, tá? Eu falo e eu tenho um amigo que pega, que edita. Eu tô com um fundo verde aqui, eu não sei se para esse vídeo ele já vai conseguir colocar um fundo bacana aqui no cenário. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo de hoje e até a próxima. Fui!